E aí pessoal, nesse vídeo eu queria mostrar para vocês como utilizar regex e expressões regulares para validar senhas que precisam respeitar determinados critérios de aceitação. Por exemplo, eu estou aqui com um sistema de cadastro de usuários e vamos supor que durante o cadastro de um novo usuário eu vim aqui e coloque uma senha, algo similar a isso aqui, uma senha que contém apenas números. Pior do que isso, os números estão em sequência. Esse aqui é um exemplo típico de uma senha fraca, então no meu sistema essa senha aqui seria barrada, significa que eu não iria conseguir realizar o cadastro desse usuário por conta desse campo aqui. Ao invés disso, eu quero forçar o usuário a inserir aqui uma senha que além de números, ela vai conter também letras maiúsculas, letras minúsculas e também caracteres especiais, algo similar a isso aqui. Além disso, eu quero forçar o usuário a colocar uma quantidade mínima de caracteres. Na maioria dos casos a gente utiliza 6 ou 8, tá? No nosso exemplo aqui eu vou usar apenas 6, mas você vai ver que se você quiser colocar 8 ou 10 dígitos, é bem fácil você mudar isso dentro do regex. Então, em resumo, o que a minha expressão regex vai fazer? Ela vai verificar o texto que vai ser digitado aqui pelo usuário e vai confirmar para mim se ali dentro daquele texto eu tenho números, tenho letras maiúsculas, letras minúsculas e também caracteres especiais. Se eu tiver tudo isso dentro aqui do meu campo, dentro como um texto, né, ele vai repassar para mim uma afirmação e aí o usuário prosseguirá com o cadastro, né? Então ele poderá sim realizar o seu cadastro se ele estiver respeitando a todos esses critérios. Só que aí surge uma pergunta: essa é a única forma que a gente tem de validar uma senha forte dentro do VBA? Não. Inclusive no desenvolvimento desse sistema aqui, eu mostrei como validar uma senha utilizando a função chamada AXIE, né, que avalia ali caracteres digitados com base em uma tabela que a gente chama tabela AXIE. Então eu não fiz utilizando regex, embora utilizando regex seja uma maneira muito mais profissional, muito mais eficiente de você fazer. Por que eu não fiz usando regex? Porque eu já havia feito usando regex para validar aqui e-mail. Então e-mail é outro exemplo de situação que a gente pode utilizar regex para justamente validar, ou seja, verificar se o usuário aqui colocou um e-mail que exista de fato, né? Inclusive, pegando um gancho, pessoal, é daí que vem o uso do regex. O que é o regex? É uma biblioteca que a gente tem dentro de todas as linguagens de programação que a gente utiliza para validar campos, textos, né, com base em expressões que a gente chama de expressão regular. Isso é utilizado em casos onde a gente tem textos que respeitam ali um determinado padrão. Um exemplo é o e-mail. Então, quando você faz um cadastro, não adianta você, ou então quando você vai enviar um e-mail para alguém, se você colocar um e-mail que não é válido, por exemplo, 2 arrobas, aquilo é um e-mail que não existe um e-mail com 2 arrobas. Então, é um exemplo de texto que respeita a um padrão. A mesma coisa o CPF, CNPJ, dígitos de um cartão de crédito, a URL de um site, CEP, número de telefone, tudo isso são textos que respeitam ali um determinado padrão. E o uso do regex vem justamente para você ter a leitura desse padrão e fazer uma leitura daquilo que foi colocado ali dentro, uma comparação e aí sim uma validação. Então é dentro desse contexto que a gente utiliza o regex, tá? O que eu vou mostrar aqui para você é como utilizar o regex para validar o que vai ser digitado aqui como senha. Porém, a mesma lógica que eu vou desenvolver aqui, você pode utilizar para validar e-mail, para validar CNPJ, CPF, qualquer uma dessas situações, tá, pessoal? Eu vou mostrar aqui para você como você consegue gerar qualquer expressão para validar qualquer tipo de situação. Qualquer tipo de texto, por exemplo, tá? E aqui eu vou dividir esse vídeo em duas partes, tá? Então vamos supor que você queira fazer dentro de um formulário. Isso aqui é um formulário, tá? Então, como eu falei para vocês, isso aqui é um sistema, né, de cadastro, mas também de login de usuários. Então, se o usuário já tem um login, ele vai vir aqui e vai fazer o login. Caso ele ainda não tenha o login, o que ele vai fazer é o cadastro, depois ele pode voltar aqui e fazer o seu login, tá? Esse aqui é um sistema como eu falei, de cadastro e login de usuários. Aqui no meu canal eu já tenho, tá? Sistemas de login, como desenvolver. Porém, esse daqui é exclusivo lá do meu curso. Eu vou deixar o link aí na descrição, caso você queira dar uma olhada, tá? Não custa nada, então você pode ir lá e tá dando uma verificada. E esse sistema aqui ele foi desenvolvido lá, tá? Esse aqui ele tem 32 aulas. Eu acho que de todos os sistemas é o que tem o menor número de aulas, tá? Não significa que esse número de aulas, pessoal, é aulas ali de 2 minutos, né? São aulas ali de 10, 15, 30, às vezes até mais minutos do que isso.
Então, só para você ter uma ideia de que tudo lá eu desenvolvo realmente ali do zero, tá? Desde o conceito inicial até a finalização. E eu faço mesclagens também. Como eu falei para vocês aqui, eu fiz utilizando um método, aqui eu fiz utilizando outro. O objetivo é justamente levar para você um maior número, um maior aparato de maneiras diferentes de você trabalhar e chegar a uma mesma finalidade, tá? Além desse formulário aqui, lá no curso você vai encontrar diversos outros projetos, cada um ali com aspectos e situações diferentes, aplicações diferentes, mas todos eles muito bem feitos, muito bem trabalhados e principalmente, né, com novidades ali, designs sempre presentes, tá? Por exemplo, essa transição aqui, a gente faz utilizando dentro do VBA, a gente sabe que o VBA às vezes é limitado, mas a gente conseguindo aí desenvolver coisas aí bastante bacanas como essa daqui que eu estou mostrando para você. Então, além de utilizar o conceito do regex dentro do formulário, eu vou mostrar também para você como fazer dentro de uma planilha. Então, vamos supor que você queira, eu não quero utilizar para validar a senha que vai ser colocado dentro de uma text box de um formulário, quero usar dentro de uma célula do Excel. Vou mostrar para você também, bem rápido, bem fácil. E a mesma função pode ser utilizada nos dois casos, tá? Então é isso que eu vou mostrar para vocês. Vamos começar. Eu vou vir aqui, vou fechar esse formulário. Por padrão, eu vou cair aqui dentro dessa planilha. Vou entrar aqui dentro do VBE, tá? E vou inserir um novo módulo. Depois que eu inserir esse novo módulo, eu vou aqui em ferramentas, vou em referências e vou habilitar o uso do regex. No meu caso aqui ele está habilitado, porém eu vou desabilitar justamente mostrar para você como você faria para habilitar, no caso o seu aí não está habilitado, tá? O uso da biblioteca que a gente vai precisar. Então eu vou vir aqui, eu vou clicar em referências e vou habilitar a biblioteca do regex, tá? Então você vai até o final aqui, ó, e vai procurar por Microsoft VB Script. Então tá um pouco mais para cá, Microsoft, tá aqui, ó, encontrei, ó, Microsoft VB Script aqui, ó. E aí você pega a última versão, né, que seria aqui a 5.5. Então é só marcar essa caixa de seleção e dar um OK. Depois de fazer isso, eu vou inserir uma função. Então vou chamar aqui uma function, vou chamá-la aqui de valida senha. Tá? Vou passar um parâmetro para essa senha, porque a senha ela não vai ser informada dentro aqui da função. Você pode utilizar essa função dentro lá do formulário ou até mesmo dentro de uma célula de uma planilha do Excel. Tá? Então vou mostrar para vocês as duas formas. Por isso que eu vou utilizar aqui um parâmetro. Então a gente usa um parâmetro quando a informação não vai ser colocada diretamente dentro do procedimento ou da função, tá? Ela vai vir externo, então ela vai ser informada em um outro momento. E ela vai ser do tipo string, tá? Tipo string. Então a senha que vai ser digitada é uma string, ou seja, um texto. E a função ela vai retornar um valor, tá? Que você também pode definir aqui no final como sendo o tipo que ela vai retornar. Nesse caso aqui, como eu vou querer colocar ela dentro inicialmente ali do Excel, da planilha do Excel, eu vou dizer que a função retornada para mim vai ser do tipo string, tá? E aí você vai ver, aqui eu escrevi errado, né? Function, ok, agora eu escrevi certo. Quando a gente for utilizar esse mesmo método aqui, essa função lá dentro do VBA para validar a text box, né, a senha que vai ser digitada dentro da text box, eu vou mudar aqui para booleano, tá? Mas nesse caso aqui, eu vou querer que ele retorne uma string. Vou precisar declarar duas funções apenas, tá? Uma eu vou chamar de expressão, ela vai representar uma nova instância da biblioteca, no caso VBScript, .regExpression, tá? Então é um objeto regex. Essa variável aqui representa um objeto regex. Depois eu vou declarar uma variável que eu vou chamar de resultado. Vai retornar para mim o resultado com base na senha que o usuário digitou. Esse resultado ali pode ser uma senha aprovada ou não aprovada. Então ele representa sim ou não, verdadeiro ou falso. Então o tipo dele é booleano, tá? Depois de fazer isso, eu vou repassar a expressão. Então dentro da variável expressão, eu vou ponto pattern, tá? Esse aqui é a propriedade que a gente utiliza para informar a expressão regex, tá? Essa expressão regex, ela contém determinados caracteres que na verdade, a funcionalidade, os parâmetros de leitura, tá? Então, é ele que faz a leitura de qualquer expressão, já contendo ali todos os padrões que a gente quer verificar, tá? Então, aqui eu coloco igual. E aí eu repasso aqui como uma string a expressão. Como é que eu faço então para obter essa expressão? Só para você ter uma ideia, pessoal, o regex
Tem livros que você vai encontrar que ensinam regex. Então, na maioria dos casos é algo bem complexo quando você, vamos supor que você queira um regex para verificar o número de cartão de crédito, por exemplo. É um monstruzinho que aparece lá para você, é muito difícil de você conseguir entender. Porém, o que a gente tem hoje de ferramenta que facilita a gente a fazer isso aqui? Porque muita gente utiliza o regex apenas para usar, pega a expressão e começa a usar. Às vezes ela não faz uma leitura, um entendimento daquela expressão. Hoje então a gente tem quem? O ChatGPT. O ChatGPT ele gera para você qualquer expressão que você quiser. Para esse caso aqui, então o que eu fiz? Fui lá no ChatGPT e escrevi para ele o seguinte: me forneça uma expressão para validação de uma senha forte contendo números, letras maiúsculas, letras minúsculas e caracteres especiais. Ele retornou aqui para mim, certamente, colocou aqui para mim a expressão. Então, essa aqui é a expressão que a gente vai utilizar. Perceba que dentro aqui do meu texto, eu não pedi para ele um número mínimo de caracteres que eu queria como senha, mas ele colocou aqui por padrão 8 caracteres. Então, esse regex aqui, além de ser uma expressão que verifica com base em uma string, né? Se ali dentro eu tenho letras maiúsculas, minúsculas, números, caracteres especiais, ele verifica também um número mínimo de caracteres, que é representado por esse número 8 aqui. Se eu mudar esse cara aqui para 6, eu vou ter então leitura de uma obrigação de uma string com no mínimo 6 dígitos. Pode ser 4, pode ser 12, 10, então é só você fazer essa modificação aqui. Como é que eu faço então, caso eu já tenha a expressão e eu quero fazer uma leitura, ou seja, eu quero aprender ali o significado de cada uma dessas coisas aqui. Ele dá aqui a explicação para você detalhada, cara. Então ele detalha tudo aqui para você, é quase que impossível você não entender tudo aquilo que está sendo repassado ali. Quando a gente olha, à primeira vista espanta um pouquinho, mas ele explica aqui de forma fragmentada, então você consegue ter uma noção muito boa e depois você pode pedir para ele variações disso que foi colocado aqui. Vamos supor que você queira pedir para ele forçar o usuário a, no início da senha, colocar caracteres numéricos, por exemplo. Ele vai fazer uma modificação para você. Vamos supor que você queira iniciar com letras, sempre letras, sejam maiúsculas ou minúsculas. Você pedir isso para ele, ele também vai fazer essa variação. Então, eu acho que não tem nada melhor para repassar para vocês expressões do que o ChatGPT. Perceba que eu não precisei especificar a linguagem VBA, porque as expressões regulares elas são padronizadas. Você pode utilizar em qualquer linguagem. A maneira que depois você vai aplicar é diferente, mas as expressões elas permanecem ali de forma padrão, o que facilita muito e nos ajuda a utilizar em qualquer situação. Então, vou vir aqui, vou copiar isso aqui, retorno aqui no meu código e colo essa expressão aqui. Então, percebam, deixa eu só limpar aqui. Repassei aqui para ele a expressão, utilizando aqui a propriedade pattern, tá? Então, quando eu repasso isso daqui, essa propriedade interpreta que essa aqui é a minha expressão que eu quero utilizar. Como eu falei para vocês, eu não quero uma senha com 8 dígitos, então eu vou vir aqui, vou mudar para 6. Eu quero uma senha com no mínimo 6 dígitos e não 8, certo? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dizer que resultado vai ser igual à verificação dessa expressão aqui. Como é que eu faço para verificar essa expressão? Então, escrevi errado aqui, resultado, né? Então, eu vou escrever aqui, expressão ponto text, tá? Então, o método text, ele vai justamente testar a senha que você tem. Então, ele pede um parâmetro aqui, se você olhar o parâmetro source string, ou seja, qual é a string que você quer verificar. Nesse caso, vai ser colocado dentro da variável senha, tá? Então, o método teste, ele vai justamente fazer essa leitura dessa senha com base nesse padrão. Em resumo, é isso aqui que ele vai fazer. Depois de fazer isso, basta fazer uma verificação da seguinte forma: se o resultado aqui for verdadeiro, ou caso contrário, se ele não for verdadeiro. Se ele for verdadeiro, eu vou querer que a função aqui, retorne para mim. Como eu falei para vocês, ela é uma string, tá? Por isso que eu declarei aqui do tipo string. Então, ela vai retornar aqui para mim o status aprovado. Então, a senha é aprovada. Ela contém ali realmente todos os caracteres que foram definidos aqui pela minha expressão regular. Caso contrário, ele vai retornar aqui para mim o status, vou até colocar aqui as iniciais em maiúscula, tá? Reprovada.
Então a senha ela poderá ser aprovada ou reprovada. Como é que eu faço para testar essa função? É só você vir aqui dentro do Excel, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui eu vou informar a senha, tá? E aqui embaixo eu vou informar o resultado, ok? Então aqui eu vou pedir para ele informar, vou informar a senha e aqui o resultado, tá? Então eu vou colocar minha senha aqui. Antes deixa eu chamar aqui a função. A função é valida senha, tá? E o texto vai ser colocado aqui dentro, tá? Reprovada porque está vazio, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continuaria reprovada. Mas se eu vim aqui agora e inserir, por exemplo, uma letra maiúscula, uma letra minúscula e um caractere especial, vamos ver, senha aprovada. Por quê? Eu tenho mais de 6 dígitos, eu tenho números, tenho letras maiúsculas, tenho minúsculas e tenho um caractere especial. Vamos supor, vou limpar apenas aqui o A, tá? Olha só, senha reprovada porque eu não tenho letra minúscula, eu preciso ter letra minúscula. Vamos supor que eu coloque aqui, ó, letra minúscula, só que aí eu vou tirar aqui, vou deixar dessa forma aqui, ó. E vai continuar reprovada porque eu tenho sim letras maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais e números, porém eu não tenho 8 dígitos, tá? 6 dígitos, perdão, eu tenho aqui 5 dígitos. Se eu colocar mais um dígito, independente ali de qual caractere eu tenho, a senha ela passa a ser aprovada, tá? Então essa aqui é a maneira que eu utilizaria dentro de uma planilha do Excel, tá? Aqui vai uma dica para vocês, ó. Se você não quiser que a senha apareça, a função apareça aqui para você, por exemplo, valida senha, tá? Essa é uma senha que é uma função que está tendo acesso, qualquer usuário pode acessar dentro da planilha. Vamos supor que você não quer que o usuário tenha acesso a essa função aqui, né? Nesse caso, como eu vou utilizar ela dentro de um formulário, eu não quero que o usuário aqui tenha acesso dentro de uma planilha, apenas para ser usada dentro do formulário. Como é que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, você vai vir aqui no início, você vai escrever option private module. Quando você faz isso, você deixa o módulo, a função continua pública, tá? Mas o módulo está privado. Então, tudo que está aqui também está privado em termos de visualização. Então, aqui, por exemplo, ó, se eu tentar procurar valida senha, ele não vai listar mais para mim por conta dessa instrução que eu passei aqui para você, tá? Vou deixar ela aqui por enquanto desabilitada. Agora, como é que eu faço para usar isso aqui e validar a senha que vai ser colocado lá dentro do formulário? Bom, eu vou começar mudando aqui o tipo. Essa senha que ela está retornando uma string para mim, né? No caso, aprovada ou reprovada. Só que agora eu vou querer declarar ela como uma boolean, né? Ou seja, ela vai retornar para mim verdadeira ou falsa. Essa variável, então, aqui eu não vou mais precisar. Aqui, então, isso aqui também eu não vou mais precisar, olha só. E o resultado aqui, ele vai ser repassado diretamente pela função, tá? É essa a diferença de usar uma função ou procedimento, tá, pessoal? A função, ela retorna um valor ao final da execução. Então, aqui ele vai retornar para mim, por exemplo, um valor ao final da execução. Então, se fosse um procedimento aqui, isso aqui não iria ser verdadeiro, né? Eu não conseguiria utilizar. É daí que vem a diferença entre uma função e um procedimento. Então, o que eu vou fazer? Vou usar essa função aqui para validar a senha que vai ser colocada aqui dentro, tá? Então, vou dar um duplo clique aqui dentro. Vou mudar aqui esse evento dele para clique, tá? Que é aqui dentro que eu quero estar fazendo essa verificação. Antes eu vou vir aqui em ferramentas, opções, vou aumentar, vou dar um zoom aí para você, tá? Aumentar aqui, por exemplo, pode ser para 24, ok, tá? E aqui agora eu vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente fazer uma verificação com base naquela função, sendo que a função, o parâmetro dela aqui, né, vai ser informado com base em um campo. Vamos ver aqui qual que é o nome do campo, é esse aqui, né? Então é senha tx, então eu vou vir aqui dentro e vou repassar para ele senha tx.text, tá? Então é ali dentro que vai ser informado. Então, se for verdadeiro aqui, ele vai retornar para mim uma mensagem. E aqui também, se for falso, ele vai retornar para mim uma mensagem. Então, eu vou começar aqui, se for verdadeiro, eu vou colocar aqui uma message box dizendo o seguinte. Senha validada. Então, eu vou só escrever assim, ó, validada com sucesso, tá? Validada com sucesso. Caso contrário, eu vou dizer aqui para ele que falha, tá? Então, senha não aceita. Vou colocar assim, ó, senha não aceita. Ok? Bom, então vamos lá. Simplesmente o principal está aqui, né? Ele vai fazer a verificação
vai chamar a função, tá? Verificando esse argumento aqui, que no caso é a senha que o usuário vai digitar lá dentro. Vamos fazer então a leitura. Vou executar aqui o meu formulário. Então eu vou simplesmente vir aqui, vou colocar uma senha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver o que ele vai retornar. Ó, senha não aceita. 1, 2, 3, aí eu vou colocar aqui, por exemplo, WRE, vou colocar um caractere especial. Tá? Vamos ver. Ó, validada com sucesso. Vou tirar o caractere especial, vamos ver o que ele vai trazer aqui para mim. Senha não aceita, tá? Então eu preciso ter todos aqueles parâmetros e agora eu consigo prosseguir caso o usuário aqui, ó, dentro daquela condição, né, se ela for realmente validada, eu posso prosseguir com o cadastro e salvar ali as outras informações. Como eu falei para vocês, poderia fazer a mesma coisa aqui para e-mail. Nesse sistema aqui, inclusive, eu faço isso, tá? Mas nesse caso aqui, como objetivo era só mostrar para vocês um exemplo prático, então tá aí. Espero que vocês tenham ajudado, tá, pessoal? Se você quiser mais vídeos como esse aqui, deixa aí nos comentários. Aproveita também, deixa o comentário de qualquer forma, tá? Caso você tenha gostado ou não gostado, porque acaba me ajudando aqui. E o like também é importantíssimo, não esquece também, tá, pessoal? Porque ajuda bastante. Então é isso, qualquer coisa, sugestões, deixa aí nos comentários sobre novos vídeos. E aí a gente vai trabalhar aqui para tentar ajudar aí o máximo vocês.